mundo vê declarações, analisa estratégias, discute política, mas poucos realmente percebem. Palavras foram ditas, ameaças foram lançadas, fala-se em ataques maiores e mais fortes, nações se posicionam, tensões aumentam, e tudo isso parece apenas mais um episódio no cenário global. Mas eu te pergunto, você realmente acredita que isso é só sobre política? Ou existe algo mais profundo acontecendo, bem diante dos seus olhos? Observe com cuidado, porque quando líderes falam em força, em destruição, em poder, isso não revela apenas decisões militares, revela o estado do coração humano, revela o quanto a humanidade ainda caminha longe da verdadeira paz. E enquanto muitos assistem como espectadores, sem perceber, algo dentro deles também se move. Preste atenção nisso. No livro de Apocalipse, palavras foram registradas não para gerar medo, mas para despertar consciência. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Pare por um momento. Tirar a paz da terra. Isso não começa com bombas, não começa com mísseis. Começa antes, começa dentro. Começa quando o ser humano se afasta da paz e passa a normalizar o conflito. E agora eu te pergunto algo que poucos têm coragem de encarar. Quantas vezes você viu notícias de guerra e simplesmente seguiu sua vida como se fosse algo distante? Quantas vezes conflitos viraram apenas números, análises, estatísticas? Percebe? O mundo não está apenas se tornando mais tenso, ele está se tornando mais indiferente. E essa indiferença é um dos sinais mais silenciosos, porque quando o coração deixa de sentir, ele também deixa de discernir. E quando deixa de discernir, começa a aceitar aquilo que antes causaria inquietação. Isso muda tudo, porque o problema nunca foi apenas o que acontece entre nações, mas o que acontece dentro das pessoas. Existe algo aqui que não pode ser ignorado. Cada notícia como essa não é apenas um evento, é um convite. Um convite para observar, um convite para refletir, um convite para despertar. Enquanto o mundo discute quem está certo ou errado, poucos param para perguntar: o que isso revela sobre nós? Porque guerras externas sempre refletem algo interno. Sempre. E aqueles que apenas assistem permanecem distraídos. Mas aqueles que observam com atenção começam a perceber padrões, começam a enxergar além, começam a despertar. Então eu te faço uma última pergunta. Você está apenas acompanhando as notícias ou está discernindo o que elas estão tentando revelar? Se essa mensagem já começou a abrir seus olhos de alguma forma, considere se inscrever, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais aquilo que poucos estão dispostos a enxergar. Agora, leia comigo com atenção, não apenas com os olhos, mas com discernimento. No livro de Apocalipse, as palavras continuam: e foi-lhes dado que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dada uma grande espada. Percebe o peso disso? Não é apenas sobre armas, é sobre permissão. Permissão para que a paz seja retirada. Permissão para que o conflito se manifeste. Permissão para que aquilo que já está dentro do homem venha à superfície. Poucos entendem isso. O problema nunca começa do lado de fora. Ele apenas se revela do lado de fora. Guerras, ameaças, tensões entre nações, tudo isso é visível. Mas a raiz é invisível. E eu te pergunto, quando você vê líderes falando em forças, em ataques, em poder, você enxerga apenas estratégia? Ou consegue perceber o reflexo de algo mais profundo? Porque o que está sendo dito ecoa. Ecoa no comportamento das pessoas, ecoa nas relações, ecoa até dentro de você. Sim, dentro de você. Porque o mesmo impulso que leva nações ao conflito, em escala diferente, também se manifesta no coração humano todos os dias, na impaciência, na necessidade de ter razão, na dificuldade de perdoar, na vontade de responder com dureza. Isso precisa ser encarado, porque enquanto muitos apontam para o cenário global e dizem o mundo está perdido, poucos têm coragem de olhar para dentro e perguntar: o que em mim também precisa de paz? Observe com cuidado.
Não é apenas sobre o que está acontecendo entre países, é sobre o quanto a humanidade ainda não aprendeu a viver em paz, nem mesmo em pequenas coisas. E isso muda tudo. Porque quando você começa a perceber isso, as notícias deixam de ser apenas informação e passam a ser espelhos. Espelhos que revelam, espelhos que confrontam, espelhos que convidam à transformação. Agora me diga com sinceridade, quando você vê esse tipo de notícia, você apenas consome, como qualquer outro conteúdo, ou você para, reflete e permite que isso te confronte? Poucos fazem isso. A maioria apenas segue rolando a tela, segue assistindo, segue vivendo, sem perceber. Mas aqueles que despertam não conseguem mais ignorar. Eles começam a sentir, começam a perceber, começam a discernir, e tudo muda. Então eu quero te ouvir. Quando você se depara com esse cenário, ameaças, tensões, conflitos, o que isso desperta em você? Indiferença? Medo ou discernimento? Comente com sinceridade. Agora, você precisa ir além, porque isso muda a forma como você enxerga tudo. O mundo fala sobre guerra, mas quase ninguém fala sobre origem. As pessoas discutem lados, estratégias, decisões, mas ignoram aquilo que realmente alimenta tudo isso. Guerras não começam com armas, elas começam com algo muito mais silencioso. Começam no interior, começam quando o coração se enche de orgulho, quando a necessidade de dominar fala mais alto que a vontade de viver em paz, quando o poder se torna mais importante do que a verdade. E isso não está apenas nas nações, está nas pessoas. Observe com cuidado. No livro de Apocalipse, você vê conflitos, juízos, tensões, mas por trás de tudo isso existe uma revelação constante, o estado do coração humano diante da verdade. E aqui está o ponto que muitos evitam. É fácil olhar para líderes, governos, países e dizer, eles estão errados, mas é muito mais difícil olhar para dentro e reconhecer. O que em mim também reflete isso? Porque o mesmo impulso que gera conflitos em grande escala também aparece nas pequenas atitudes do dia a dia, na forma como você reage quando é contrariado, na maneira como trata alguém que pensa diferente, na dificuldade de abrir mão do próprio ego. Isso precisa ser encarado com seriedade, porque enquanto você vê o mundo em tensão, mas ignora suas próprias batalhas internas, você continua preso no mesmo ciclo, apenas em outra escala. Poucos percebem isso, mas não existe verdadeira mudança externa, sem transformação interna. E é por isso que muitos assistem tudo isso acontecer. E continuam exatamente os mesmos, informados, mas não transformados, atentos, mas não despertos. E eu te pergunto com clareza, de que adianta entender o que está acontecendo no mundo, se você não entende o que está acontecendo dentro de você? Porque o caos externo pode até chamar sua atenção, mas é o caos interno que define sua direção. Observe isso com profundidade. Você está em paz, ou constantemente em conflito? Você reage, ou discerne? Você absorve tudo, ou filtra com consciência? Porque chega um momento em que não é mais possível apenas assistir. Ou você desperta, ou continua sendo levado. E aqueles que despertam começam a viver diferente. Eles não apenas veem, eles entendem. Eles não apenas escutam, eles discernem. Se essa mensagem trouxe clareza para você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que também precisa enxergar além da superfície. Existe algo aqui que quase ninguém percebe. E é exatamente por isso que muitos continuam olhando, mas sem entender. O livro de Apocalipse não revela apenas acontecimentos, ele revela camadas. Camadas que só são percebidas por quem decide ir além da superfície, porque não se trata apenas de guerras, conflitos ou tensões entre nações. Se trata de estados, estados do coração, estados da mente, estados espirituais. Observe com cuidado. Quando a paz é retirada, como está escrito, isso não acontece apenas no cenário global, acontece dentro das pessoas. Primeiro em silêncio, depois
em comportamento. E então, se manifesta no mundo. Poucos entendem isso, mas toda a desordem externa já existia internamente antes. E é por isso que muitos hoje estão assim, cheios de informação, mas vazios de discernimento. Sabem o que está acontecendo, mas não compreendem o que isso significa. E isso é perigoso, porque quando você vê, mas não entende, você se torna vulnerável. Vulnerável ao medo, vulnerável à manipulação, vulnerável à indiferença. E nenhum desses caminhos conduz à verdade. Preste atenção nisso. Nem todo barulho é apenas político. Nem toda ameaça é apenas estratégica. Nem todo conflito é apenas externo. Algumas coisas são sinais, não sinais para pânico, mas sinais para despertar. Sinais de que algo precisa ser observado com mais profundidade. Sinais de que não dá mais para viver no automático, porque enquanto muitos continuam distraídos, outros estão começando a perceber que existe um padrão, perceber que existe uma repetição, perceber que existe uma mensagem por trás de tudo isso. E aqueles que percebem começam a mudar, mudam a forma de ver, mudam a forma de reagir, mudam a forma de viver. Não porque foram obrigados, mas porque despertaram. E despertar exige coragem. Coragem para sair da superficialidade. Coragem para questionar. Coragem para encarar a verdade, mesmo quando ela confronta. Agora eu te pergunto, você tem observado apenas o que está acontecendo? Ou tem buscado entender o que está por trás? Porque existe algo aqui que não pode ser ignorado. E quanto mais você percebe, mais responsabilidade você carrega. Responsabilidade de não viver como antes. Responsabilidade de não ignorar como antes. Responsabilidade de não se distrair como antes. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso passar. Salve esse conteúdo e envie para alguém que precisa começar a enxergar além do óbvio. O mundo continuará falando. Novas declarações virão. Novas ameaças surgirão. Novos conflitos ocuparão as manchetes. E, aos olhos de muitos, tudo isso será apenas mais um ciclo, mais uma notícia, mais um debate, mais uma distração. Mas para aqueles que começaram a perceber, nada disso é comum. Porque quando você olha com discernimento, você entende que não se trata apenas do que acontece lá fora. Se trata do que isso revela, aqui dentro. O livro de Apocalipse não foi dado para satisfazer curiosidade, mas para despertar consciência, para fazer você parar, refletir e enxergar além. Não com medo, mas com clareza. Porque aqueles que vivem apenas reagindo ao que veem, continuam sendo levados por opiniões, levados por emoções, levados por tudo aquilo que não compreendem. Mas aqueles que observam com atenção, começam a viver de forma diferente, mais conscientes, mais atentos, mais firmes. Eles não ignoram o que acontece no mundo, mas também não se perdem nisso. Eles entendem que cada evento, cada tensão, cada notícia pode ser um convite para avaliar o próprio coração, um convite para buscar paz verdadeira, um convite para não viver no automático. E agora, a pergunta permanece. Quando você vê tudo isso acontecendo, você enxerga apenas conflito ou percebe um chamado à reflexão? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.